Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia, Romanos, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 até o verso 8. Romanos, capítulo 3, do verso 1 até o verso 8, diz assim a palavra de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Vamos orar. Te agradecemos, Pai, por essa manhã onde nós recordamos o Teu grande sacrifício, celebramos a ceia até que o Senhor venha. Obrigado pela Tua morte, pela Tua ressurreição, pela vida que há em Ti, porque o Senhor venceu a morte, ressuscitou e nos incluiu, adquiriu um povo que faz parte, Pai, dessa grande salvação, da Tua grande graça, da Tua grande misericórdia. Obrigado por Teu grande amor, pela Tua bondade. E te pedimos nessa manhã que a Tua palavra fale ao nosso coração e nos ajude a Te amarmos mais e mais. Nos ajude a vivermos para o Teu inteiro agrado, para o louvor da Tua glória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós entramos nessa manhã no capítulo 3 desta epístola de Paulo aos Romanos. E esta epístola, sem dúvida, este capítulo, é o capítulo mais importante de toda a Bíblia. Doutrinariamente falando, em termos doutrinários, é o capítulo mais importante de toda a Bíblia. Nós vimos no capítulo 1, no verso 16 e 17, o tema dessa epístola, o Evangelho de Deus. E ali Paulo mostra que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E a partir daí Paulo vem expondo o Evangelho de Deus, começando pelas más notícias do Evangelho. Que notícias más são essas? São as notícias de que todos são injustos, todos são pecadores. Ninguém tem justiça própria para oferecer a Deus. Todos são transgressores da lei. Todos estão debaixo da ira de Deus. Todos são indesculpáveis. Todos são merecedores da condenação eterna. Porque ninguém tem justiça própria. Não há justo, não há nenhum sequer. Paulo vem expondo isso desde o capítulo 1, mostrando que aqueles que pecam à vontade, os pecadores que pecam com mão erguida, eles são indesculpáveis e eles estão com problemas diante de Deus. Eles não têm justiça própria, são injustos, não têm o que fazer. Eles precisam de um Salvador que seja justo e justificador, porque aliás o sentido de a justiça de Deus se revela no Evangelho não é que Paulo não está pensando tanto na justiça como aquele atributo de Deus que fique somente nisso, nesse atributo de Deus, porque isso fulminaria, isso destruiria qualquer pecador em confronto, né? Se aproximando de um Deus santo e justo, todos os pecadores seriam
carbonizados instantaneamente, imediatamente, diante de um Deus justo. Quando Paulo diz que o Evangelho revela a justiça de Deus, é porque esse Deus justo, por graça e misericórdia, ele imputa, ele acredita, ele contabiliza, ele põe na conta de nós injustos a sua justiça. Isso é graça. O Evangelho tem essa justiça para oferecer e nenhum outro lugar tem isso. Os do capítulo 1 estão com problemas. Eles pecam à vontade. Mas os do capítulo 2 também. Os do capítulo 2 são gente boa. Aqueles bons vizinhos. Uma certa moralidade ali. Aparente moralidade, pelo menos, né? Mas a verdade é que não existe justo. E Paulo começa o capítulo 2 dizendo que estes também são indesculpáveis diante de Deus, pois até mesmo quando tentam aparentar uma certa moralidade, julgando, olha, isto é errado, está certo, e aparentam uma certa moralidade, eles não praticam as próprias coisas que condenam. É assim que começa o capítulo 2 desta epístola. E Paulo vem mostrando que todos esses morais, sejam judeus, gentios, estão com problemas diante de Deus, precisam de um justo e de um justificador. Alguém que lhes dê uma justiça que nós não temos, e o problema é que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade, né, pela injustiça. Capítulo 1, verso 18. Né? E quando chega no verso 17 do capítulo 2, Paulo dá nome aos bois. Paulo se direciona aos judeus, os religiosos, que talvez estivessem pensando que ficariam de fora desse juízo, né? Quando Paulo diz que todos são pecadores, todos pecaram, carência da glória de Deus, os judeus talvez estivessem dizendo, nós estamos fora, nós estamos bem, nós somos o povo escolhido, os eleitos de Deus, então nós estamos bem. E Paulo mira bem a sua artilharia pesada na direção desses judeus e diz, vocês têm problemas diante de Deus, e sérios, porque vocês receberam mais, porque vocês têm privilégios, vocês têm vantagens que o gentil, que às vezes não teve nem acesso à lei de Moisés, não tem. Então o juízo é mais pesado. O juízo é maior para quem tem mais luz do que para Sodoma e Gomorra. É como Jesus menciona isso nos evangelhos. E Paulo ataca de maneira muito forte, muito firme, esse orgulho, essa presunção, a arrogância desses judeus. Os judeus que achavam que estavam seguros, que estavam bem diante de Deus apenas por serem judeus, apenas por terem a lei em mãos, por terem a circuncisão no corpo, por terem seus patriarcas recebido as alianças, eles se achavam bem diante de Deus. E Paulo, então, vai mostrar que esses também estão com problemas e precisam de um Salvador que seja justo, porque eles também não têm justiça. Paulo prega o seu evangelho, o evangelho da graça, o evangelho que não dá mérito para homem nenhum, não dá mérito para pecadores, muito pelo contrário, mostra que todos precisam se arrepender, todos precisam crer no nosso único e suficiente Salvador que morreu e ressuscitou na cruz, porque senão vão ter problemas de fato naquele dia, o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Capítulo 2, verso 5, Paulo destaca esse dia da ira. No final do capítulo 2, Paulo mostra quem é o verdadeiro judeu, fala sobre a verdadeira circuncisão. O verdadeiro judeu não é aquele apenas hereditário, nacional, né? Ou judeu de sangue, ou seja como for. O verdadeiro judeu é o judeu de alma. É o judeu que crê, que sabe que é um pecador e confia no Senhor Jesus. Judeu não é o exteriormente, é o interiormente, a partir do verso 25 até o fim do capítulo 2. A circuncisão não é aquela na carne, mas é a circuncisão do coração. E isso Paulo fala o tempo todo. Ele mesmo diz lá aos Filipenses, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne.
Enfim, a verdadeira circuncisão, o verdadeiro judeu, os verdadeiros filhos de Abraão, são aqueles que creem na promessa, creem no Salvador, que sabem que não tem justiça própria para oferecer diante de Deus, creem em Cristo Jesus como seu Salvador, que entendem que Cristo morreu foi pelos seus pecados, naquela cruz, e confiam nele, e apenas nele, e somente nele, para a sua salvação. É assim que Paulo termina o capítulo 2, e quando nós abrimos o capítulo 3, era mais do que esperado uma reação forte dos judeus, né? Os judeus. E Paulo traz essas questões, né? Essas inquietações. Talvez fossem questões ou perguntas, né? De judeus que foram trazidas para Paulo ao longo da sua caminhada missionária, a sua trajetória de evangelização, passando por sinagogas. Paulo sempre visitava nas cidades, primeiramente, as sinagogas, e ele talvez tenha trazido aqui as suas principais questões, né? Os principais ataques, a reação desses judeus revoltados contra Paulo, porque o que acontece é que Paulo aparentemente acabou com todos os privilégios, toda a imunidade parlamentar daqueles judeus, deixou eles de mão dadas com os gentios, né? Como se estivessem nivelados por baixo, todos pecadores, todos na mesma condição, e realmente é isso, né? E Paulo vai usar aquele recurso que ele já usou no capítulo 2, verso 1, depois ele vai usar no verso 17, daquele interlocutor imaginário, né? Aqui nem tanto o interlocutor aqui nós sabemos claramente que é um judeu, né? São perguntas e respostas que eram um recurso usado antigamente, muito comum ainda hoje, também se usa, onde um mestre muito bem treinado, muito bem preparado, no seu treinamento aos seus alunos, ou até mesmo em debates contra um inimigo, contra um opositor, né? Esse mestre, na sua habilidade, ele antecipa possíveis perguntas, né? Ele antevê, então ele faz mesmo as perguntas, não espera que as perguntas sejam feitas, ele faz as perguntas e ele também as responde, né? É aquele recurso da diatribe que a gente já passou por ele. Paulo vai usar isso e vai usar isso trazendo, então, no capítulo 3, desse verso 1 ao 8, são 4 objeções que são feitas. Basicamente, no verso 1, é o inimigo falando ali, Paulo faz uma citação meio que indireta, né? E no verso 2 ele responde. No verso 3, o inimigo opositor, e no 4 ele responde. Ele vai fazendo isso. São 4 objeções. A última ele não responde, né? A do verso 7 e do verso 8. O meu desejo, então, nessa manhã é pensarmos um pouco nessas objeções. Eu sei que é argumentativo, né? É um gênero literário um pouco diferente, né? Mas as epístolas são assim, tem muita argumentação. É diferente de narrativas, é diferente dos evangelhos, é diferente da poesia, dos provérbios. Tem argumentação aqui, e os irmãos têm que tomar cuidado num texto argumentativo, justamente para muitas vezes nós temos que tomar cuidado, nós vamos citar a palavra de Deus e sem querer nós estamos citando o inimigo, né? Muito cuidado para não citar o inimigo, achando que é a palavra de Deus, palavra de Paulo. Tem que ter muito cuidado, porque Paulo está fazendo uso da palavra e colocando questões do inimigo justamente para rebater, para combater. E ao longo dessas objeções eu queria também estar marcando algumas responsabilidades que nós temos como cristãos, né? Pensando nesses privilégios e responsabilidades, é o título dessa mensagem dessa manhã. Então queria que nós pensássemos nesses privilégios que esses judeus tiveram. E ao mesmo tempo, nós vamos estar ao longo do trecho fazendo algumas aplicações, pensando em algumas responsabilidades que nós temos como cristãos. A primeira delas, verso 1. Primeira objeção que é feita contra Paulo por parte dos judeus é que, Paulo,
verso 1. Qual é a vantagem do judeu, então? Não tem vantagem nenhuma. Qual a utilidade da circuncisão? Não vale nada. Né? Se o judeu é o judeu interiormente, se a circuncisão é do coração, então não vale nada ser judeu. E todos que já leram a Bíblia, estudaram um pouco as narrativas do Antigo Testamento, sabem que Deus escolheu um povo de fato. Dentre tantos povos, filisteus, egípcios, persas, medos, romanos, assírios, sírios, né? Jebuseus e por aí vai. Tantos povos, Deus escolheu apenas um povo. Dentre todas as nações, Deus escolheu apenas Israel. Escolheu Israel a partir de um homem, de Abraão, né? Amós, capítulo 3, verso 12, ele ainda diz, olha, de todas as famílias da terra, eu escolhi somente a vocês, né? O Senhor disse através da boca do profeta Amós, né? E ainda que muitos estrangeiros fizeram parte da nação de Israel lá no Antigo Testamento, entraram na nação como estrangeiros, como prosélitos, a verdade é incontestável, Deus escolheu apenas um povo só, para ser representante dele, para ser luz para as nações. Nesse povo, né, Deus abençoaria as nações. E nós sabemos também, pensando na Bíblia como um todo, na teologia bíblica como um todo, que Deus tem apenas uma aliança, a aliança da graça. Essa que nós celebramos essa manhã, que nós recordamos essa manhã pelo sacrifício de Cristo. A aliança da graça que nós encontramos no Evangelho, que foi consumado na morte e na ressurreição de Cristo. Deus só tem essa aliança. A aliança salvadora é somente essa aliança. A aliança da graça, essa que nós recebemos em Cristo. Essa é a nossa única aliança. Mas no Antigo Testamento, talvez você esteja perguntando, houveram muitas alianças. Com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. Como assim só uma aliança? Nós dizemos que aquelas alianças do Antigo Testamento, Paulo chama de alianças da promessa. Mas aquelas nós chamamos de pactos de obras. Aquelas alianças que Deus foi fazendo com irmãos no passado, específicas, são alianças, são pactos de obras. Essas alianças não salvam. Elas exigem obediência, sim. Há bênçãos, de certa forma, terrenas, temporárias, né? Quando você, de uma certa forma, vai obedecendo naquela caminhada, mas elas não salvam. Né? Ninguém vai ser salvo, né, ali obedecendo a lei de Moisés, de uma certa forma. Então, como é que os irmãos do Antigo Testamento foram salvos? Eles foram salvos porque essa aliança da graça que nós temos em Cristo Jesus, ela entremeou, ela perpassou por essas alianças, por esses pactos de obras, né? A aliança da graça passeou por esses pactos de obras na forma de promessa, na promessa de um Salvador. Aquele que pisaria a cabeça da serpente, aquele que é o filho de Abraão, aquele que teria um rei eterno, na promessa, na esperança de um Salvador. Né? E os irmãos do Antigo Testamento que creram na promessa de um Salvador, o Salvador é Cristo, né? Foram salvos, sim. E nós, na nova aliança em Cristo Jesus, a única aliança de Deus, a única aliança da graça, nós queremos naquele que já veio, morreu e ressuscitou. E o ponto é que esses judeus ali, hereditários, eles se perderam um pouco nisso. Ficaram um pouco confusos nessa situação toda e acharam que Deus tinha os seus queridinhos. Se perderam em meio a tantos privilégios. Acharam que, por terem a lei de Deus, eles eram os mais amados de Deus e Deus não queria mais saber de ninguém, que eles eram o povo escolhido apenas porque eram judeus, como se isso fosse suficiente. Quando eles ouvem Paulo falando sobre o evangelho da graça de Deus, que todos têm que se arrepender e crer em Cristo,
aquele maldito que morreu numa cruz, que era uma blasfêmia por um judeu, porque morreu pendurado, exposto no madeiro, como se morre um maldito. Aquilo foi ofensa. Aquilo chegou com muita violência. A reação foi fortíssima. Paulo foi perseguido, apedrejado, quantas vezes, agredido fisicamente de tantas formas. A reação foi intensa. O evangelho da graça trouxe reações muito fortes, Quando Paulo passou por Tessalônica, passou pela sinagoga, os judeus já disseram: olha, Paulo e Silas, esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Esses que estão fazendo uma bagunça, estão acabando com os nossos privilégios, chegaram até aqui. E Paulo então vai mostrar, verso 2, eu não estou dizendo que vocês não tenham privilégios, eu não estou dizendo que vocês não tenham vantagem, povo judeu, pensando em nação. Vocês tiveram sim muitas vantagens, não estou dizendo que vocês não tenham privilégios, vocês têm sim. No capítulo 9, verso 4 e 5, Paulo vai listar vários privilégios, vários. Mas aqui ele vai destacar apenas um dos privilégios. Ele diz: vocês tiveram muitos privilégios em todos os aspectos. Ele menciona aquele que é o mais importante, principalmente porque a vocês foram confiados os oráculos de Deus. Que oráculos são esses? São as palavras reveladas de Deus. É a palavra de Deus. As escrituras do Antigo Testamento. A revelação especial de Deus. Paulo menciona esse como privilégio que vem em primeiro lugar. Esse foi o grande privilégio. Vocês eram os guardiões da palavra de Deus. Como é que vocês não têm privilégio? Claro que tem. Claro que tem. Mas o ponto de Paulo é que, mesmo diante de todos esses privilégios, eles simplesmente usaram mal, fizeram mau uso de todos eles. Eles extrapolaram, foram além. Paulo já no capítulo 2 já gasta tempo combatendo isso. Eles olham, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei. Se a circuncisão guarda os preceitos da lei, não era porventura considerada como circuncisão? O incircunciso, que cumpre a lei, ele vai te julgar. Paulo está o tempo todo dizendo que não adianta ser ouvidor da lei. Você precisa cumprir, você precisa praticar, você precisa amar, você precisa guardar a lei. Você está sendo ofendido porque desrespeitou e você acha que eu estou tirando todos os meus privilégios, Paulo está dizendo. Pois bem, vocês não fizeram bom uso desses privilégios todos, É como um aluno que é matriculado na melhor escola, tem os melhores professores, o curso mais caro, a escola mais cara, e esse aluno já tem naturalmente uma certa vantagem intelectual, tem uma boa saúde, ele tem dinheiro para merenda, tem motorista particular para levar ele para a escola, ele tem todas as condições do mundo, para ser aprovado, para fazer bom proveito daqueles privilégios, daquelas oportunidades todas, mas o que acontece? Ele reprova, ele fracassa, ele falha, ele não vai adiante, ele não corresponde às expectativas, ele não faz bom uso de todos esses privilégios, não capitaliza tudo isso, desperdiçou seu tempo, foi desleal aos seus pais, não foi digno da confiança, e de certa forma desrespeitou todas essas oportunidades que seus pais lhe deram. É mais ou menos isso que acontece com esses judeus. Eles tinham todas as oportunidades. E esse é um perigo muito grande que Paulo está combatendo aqui. Esses judeus que tinham a lei em mãos, os guardiões da lei, nenhuma nação teve esse privilégio. Eles tiveram. Eles eram para saber mais do que ninguém, esperar mais do que ninguém e amar mais do que ninguém a palavra de Deus e viver nessa esperança da promessa do Messias, do Salvador que veio. E o que aconteceu? Num determinado momento, o nosso Salvador, o Messias, vai passando por entre eles, carregando uma cruz, vem para resolver o problema do pecado
em vez de eles se humilharem, reconhecerem como Salvador, como muitos gentios fizeram, esses judeus simplesmente ignoram, o amaldiçoam, o matam, gritam, crucificam, crucificam, e desperdiçam todos os privilégios que tinham. Esse é um desafio para nós cristãos, irmãos, que temos a palavra de Deus em mãos. E mesmo você que não é cristão, tem a Bíblia aberta aí, você está ouvindo ela. Liberdade que nós temos. Quantos países no mundo agora? A Palestina, quanta morte, os grupos terroristas, Hamas e por aí vai. Nós somos um país livre, podemos estar ouvindo a palavra de Deus aqui, famílias cristãs, continuamente ouvindo a palavra de Deus. Era para amarmos a palavra de Deus, era para nos entregarmos ao Senhor com todo o nosso coração. Mas muitas vezes esses privilégios todos nos fazem sentir até superiores e às vezes acabamos sendo embriagados por aquilo que embriagou os judeus ali, nesse vício, nessa vida boa, mansa e tranquila, e acabamos cultivando os nossos ídolos do coração, não nos humilhamos devidamente, não nos prostramos devidamente diante do Senhor. Privilégios exigem responsabilidades e como cristãos, como você que ouve, nós temos o compromisso com Deus de nos humilhar diante dEle, ouvir a sua palavra, nos entregar diante dEle, confiar no Senhor Jesus com todas as nossas forças, cada vez mais conhecendo os seus caminhos, a sua vontade, conhecendo todos os tesouros em Cristo Jesus, se alegrando nele por essas bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Era para andarmos cada vez mais apegados e mais presos à palavra de Deus e não cometermos os mesmos erros que esses judeus. A segunda objeção, verso 3. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Foi uma crítica que Paulo recebeu. Ah, Paulo, você está dizendo que os judeus fracassaram, é isso? Então, Paulo, você está sendo um traidor e você está fazendo de Deus um infiel. Como assim que os judeus fracassaram? Deus tem um plano para esse povo. Deus tem um propósito para esse povo. Você está dizendo que Deus não sustentou a sua palavra? E o povo dele ficou pelo caminho e fracassou? Mas como, Paulo? Você está fazendo de Deus alguém que não é capaz de ser fiel às suas promessas, à sua palavra. A incredulidade dos judeus vai desfazer, então, a fidelidade de Deus. O fato de o povo não crer torna Deus infiel, porque Deus prometeu cuidar do seu povo. Então você está dizendo que Deus é infiel? E antes de prosseguir aqui, queria que você prestasse atenção no verso 3. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Alguns não creram. É engraçado que Paulo não diz, olha, a maioria não creu. Ele não disse que a maioria não creu. Parece que Paulo foi até modesto aqui, né? Porque a maioria não creu. A nação rejeitou o evangelho, né? O Messias. Alguns não creram. A resposta de Paulo no verso 4, sobre essa crítica, essa objeção desses judeus. Então quer dizer que você vai destruir a fidelidade de Deus, Paulo, quando o povo não crê? A resposta de Paulo é de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Paulo critica dizendo, olha, a fidelidade de Deus não está atrelada, não está condicionada à fidelidade do homem. Deus é sempre Deus, justo, santo, Ele nunca erra, Ele nunca fracassa, Deus é Deus. Os atributos de Deus de maneira nenhuma dependem da fidelidade do homem. Se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Os atributos de Deus não dependem, não estão de nenhuma forma condicionados à fidelidade dos pecadores.
Voltando ali para o verso 3. Se alguns não creram, outros creram. Os irmãos percebem que Paulo está falando sobre dois modos de ser judeu. Existe um modo natural, esse por natureza, por sangue, por hereditariedade, seja como for, por nação, nacional. Mas existe um outro modo de ser judeu. E é esse que Paulo está vindicando. Existem judeus que creem, os judeus da fé, os judeus que confiam na promessa, os judeus que creram em Jesus. Na verdade, irmãos, esses são os verdadeiros judeus interiormente. As promessas de Deus são para aqueles que creem. O compromisso de Deus não é um compromisso externo, ou, como eu tive um professor uma vez, muito querido, mas ele era ele não sabia ao certo se era judeu, mas ele era quase que um xiita, né? Ou queria ser um judeu muito radical. Ele dava aula para nós no seminário, isso em 96, 97, faz bastante tempo. E aí, às vezes, ele abria a bolsa dele, tirava a bandeirinha de Israel. Todas as vezes que mencionava Israel, ele até chorava, se emocionava, tal. E ele assim afirmava que era de fato, eu acho que eu tenho sou aí descendente de judeus e tal. E um dia a gente perguntou para ele, mas você já fez um DNA para descobrir se é judeu ou não? E ele disse, olha, eu nem fiz, porque se eu descobrir que eu não sou judeu, eu vou ficar tão frustrado, tão decepcionado, vai ser algo muito ruim para mim. Eu vou ficar muito frustrado. Então eu nem fiz. Ele não queria, né? Deixando essa experiência desse meu professor, pessoa muito querida. Mas, irmãos, não é disso que Paulo está tratando aqui. Judeu é judeu pela fé. Sempre foi assim. Até nós, gentios aqui, podemos ser o verdadeiro povo de Deus, os verdadeiros judeus de alma, quando nós cremos no Senhor Jesus. Paulo vai falar disso mais tarde, com bastante detalhes. Ele vai falar que existe um Israel dentro de Israel. Os judeus de alma, os verdadeiros judeus, os judeus da fé. Ele vai falar sobre o remanescente fiel, os que creem na promessa. Né? Sempre foi os da fé. Olha a crítica de João Batista. Dessas pedras Deus pode levantar judeus. Deus pode levantar filhos de Abraão. Nunca. A questão não é nacional, a questão é de fé. Sempre foi de fé. Né? Em Gálatas, capítulo 3, verso 7, Paulo diz assim, olha, os da fé que são filhos de Abraão. Os da fé. O versículo 9, Paulo ainda vai falar, os da fé que são abençoados com o crente Abraão. É os da fé que são abençoados com o crente Abraão. Todas as nossas bênçãos espirituais em Cristo Jesus nós recebemos pela fé, irmãos. Crendo em Jesus. O povo de Deus é o povo da fé. Deus só tem uma aliança e nós a recebemos pela fé, crendo que o nosso Salvador morreu e ressuscitou para os nossos pecados. Deus tem dois povos, mas um é nacional, fake news, né? É o da fé que importa. Não vou desrespeitar, não vou sair também atirando em sinagoga de maneira nenhuma. Não estou falando disso, né? Todos podem ser povo de Deus de verdade, judeus interiormente, circuncidados no coração, né? A partir do momento que creem em Jesus como seu Salvador. Essa resposta de Deus. Deus, de maneira nenhuma, verso 4, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus é sempre verdadeiro. A fidelidade de Deus não depende de uma resposta afirmativa, de uma resposta certa do pecador. Ele é sempre fiel, ele é sempre justo, ele é sempre o Senhor, ele é sempre glorioso, ele é sempre verdadeiro. E o homem é sempre pecador, o homem é sempre ímpio, o homem sempre desagrada a Deus. O homem é uma fraude por excelência, por causa dos seus pecados, mas Deus é sempre santo, justo e bom. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem. A verdadeira religião tem essa marca, ela dá glória a Deus, e ela exalta a Deus, e o pecador deve ser humilhado.
A falsa religião gosta de exaltar o homem. Percebam isso. Dá para identificar. Falsa religião, quando ela começa a exaltar demais o homem, mas exaltar o homem de uma forma carreira solo, autônoma, sem Deus, né? E questionar Deus. Exalta o homem e questiona Deus. Essa é a falsa religião. Não estou dizendo aqui também que os judeus de alma não são pecadores, ou que os que creem em Cristo Jesus são melhores do que os que não creem. Não são. Isso é algo importante que nós temos que entender. Nós não somos melhores do que os pecadores que se perdem, daqueles que blasfemam o nome do nosso Senhor. Não somos melhores. Não existe mais pecador e menos pecador. Todos estão na mesma condição. Se alguém é salvo pelos méritos de Cristo. Se alguém é alcançado pela graça, é alcançado pela graça de Cristo. Deus é sempre santo e justo e bom. E aquele que o recebe pela fé é unido em todas essas bênçãos espirituais que Cristo conquistou na cruz por nós. Esse é o verdadeiro judeu. Judeu interiormente. É óbvio que essa mensagem desagrada esses judeus, mas Paulo insiste aqui, ele vai citar o Salmo 51. Para seres, segunda parte do verso 4, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado, para que a tua palavra seja confirmada. São palavras de Davi. Irmão, você sabe, Davi pecou. A gente leu o Salmo 51 aqui. Davi pecou. Foi confrontado pelo profeta Natã. Ele se arrependeu. Confessou seus pecados. E no Salmo 51, verso 4, ele vai dizer: para seres justificado nas tuas palavras, seres confirmado nas tuas palavras. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, a tua palavra é sempre confirmada. Ela é sempre verdadeira. E venhas a vencer quando fores julgado. E quando você for testado, e quando a tua palavra for confrontada, o Senhor sempre sai vencedor. Ele sempre vence. É como se Davi estivesse dizendo: Senhor, por um momento eu achei que tu estavas errado, que a tua punição foi pesada para mim. Eu achei, Senhor, que você estava, de alguma forma, sendo injusto comigo. Mas no fim do dia, o Senhor, pela sua graça, me mostrou que o Senhor sempre é vitorioso, que a sua palavra sempre vence. A sua palavra sempre é confirmada. Quando tua palavra diz que adulterar é pecado sim, e ela sempre é confirmada. E ela sempre é confirmada. E vai ser confirmada ainda com mais clareza no porvir, num dia que vem. Deus é sempre verdadeiro, seus atributos são sempre perfeitos, sua justiça é sempre perfeita, e nós sempre pecadores. O Evangelho sempre humilha o pecador. O plano de Deus é a glória do Filho, não é a glória de pecadores. Deus fez esse mundo para o Filho, para a glória dele. Esse é o propósito, esse é o sentido da vida. Quer ser feliz? Esse é o sentido da vida. Dê glória ao Filho. E nesse sentido, meus irmãos, como nós temos a responsabilidade, o dever como cristão de nos humilharmos continuamente. A oração. Use a oração para se humilhar diante de Deus, para manifestar dependência. Senhor, me humilho diante de Ti, que Teu nome possa ser glorificado. Tu és sempre vencedor. A Tua palavra é sempre vencedora. A pregação do Evangelho nunca falha. O resultado é sempre certo, no sentido de que ela cumpre o seu propósito. Ou você prega, o camarada crê e é salvo, ou o cabra não crê, né? E não é salvo, é simples. O Evangelho da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, poder de Deus, sabedoria de Deus. É sempre assim. O Senhor sempre vence. E a nós cabe sempre nos humilharmos diante dele. A oração é uma graça que o Senhor nos concede, é um meio de graça, de certa forma, para nos colocarmos diante do Senhor, reconhecermos e devemos manter uma vida de oração e dependência diante de Deus, nos humilhando continuamente para combater toda a arrogância, toda a presunção da nossa carne, do nosso coração corrompido, do nosso coração vil.
esse corpo que ainda não foi regenerado, que ainda espera a glorificação, esse corpo que é um traidor por excelência por causa do pecado que reside em nós. Nós precisamos nos humilhar continuamente diante de Deus em oração, buscando sempre da graça dele para a nossa vida, orando em todo o tempo no Espírito, não andando ansiosos de coisa alguma, mas em tudo derramando diante do Senhor as nossas orações pela petição, pela súplica, com ações de graça, nos humilhando continuamente diante do Senhor. Somos pecadores que carecem. A nossa força é o Senhor, a nossa alegria é o Senhor, é Ele que nos sustenta. Não existe outro artifício, não existe psicologia, não existe autoajuda. Não vá buscar um coach, não vá buscar outros caminhos. Se humilhe diante do Senhor, ouça a sua palavra e seja ouvinte e praticante da palavra de Deus. Esse é o caminho de Deus para as nossas vidas. Terceira objeção, verso 5. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Esses judeus revoltados ainda trouxeram essa objeção. Paulo, mas como que Deus vai aplicar a sua ira sobre nós? A nossa injustiça, o nosso pecado, faz com que a graça, a bondade de Deus seja realçada. Então isso é algo bom, não é, Paulo? Está vendo como você está pregando um evangelho meio estranho? Né? Se nós estamos realçando a glória de Deus, né? A justiça de Deus com a nossa injustiça, por que Deus vai aplicar a sua ira? Por que Deus vai trazer julgamento? Paulo diz, ainda fala como homem, vou usar aqui, argumento lógico, eu mando para responder para vocês. Verso 6, é certo que não. Que absurdo é esse? Como é que Deus vai julgar o mundo? Do contrário, como Deus vai julgar o mundo? Paulo aqui está marcando esse repúdio por essa forma de pensamento. Querem destruir o juízo de Deus, algo que faz parte do ser de Deus, né? Não, Deus não vai julgar o mundo, não, então, porque o pecado faz bem, o pecado exalta ele. Um absurdo, Paulo responde. Deus vai julgar o mundo, sim. Não é que o mal glorifica. Deus é tão poderoso que ele é capaz de usar o mal para os seus propósitos, como ele fez com Cristo Jesus, toda aquela maldade, o mal do coração humano transformaram, fizeram com que a cruz fosse a nossa salvação, a nossa graça, nosso caminho de salvação. Deus é tão poderoso, mas Paulo destrói essa ideia de que Deus não vai castigar. Deus é juiz. Há um dia reservado para o seu juízo. O verso 7 é a quarta objeção, que é basicamente em outras palavras, o mesmo argumento. E se por causa da minha mentira fica irrelevante a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? A minha mentira está tornando mais destacada, a verdade de Deus para a sua glória. A minha mentira está exaltando a Deus, diziam os inimigos. Então, Paulo, por que você é condenado como pecador, Paulo? Eu estou fazendo um serviço para você, mostrando que Deus é bom, esse Deus que você prega é bom, então por que você é condenado como pecador? Irmãos, na verdade, a ira, o juízo de Deus é a manifestação da própria justiça de Deus. Não queira desmanchar o ser de Deus, que é imutável. Deus é imutável em seu ser, em seus propósitos, em suas perfeições, em suas promessas. Deus não muda, é sempre justo. E eles estavam querendo tirar a justiça de Deus, e desmanchar os atributos de Deus, ofendendo assim a Deus na sua justiça, e chegam ao cúmulo, ao absurdo de dizer, e é claro que essa objeção Paulo não vai nem responder, verso 8, e por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Alguns estão caluniando de Paulo, dizendo, pratiquemos males para que venham bens. Olha o absurdo, Paulo, que esse evangelho da graça faz com que a gente agora viva de qualquer jeito. Paulo vai gastar um capítulo inteiro mais na frente, no capítulo 5, 6, 7, que fala sobre lei, para mostrar que, muito pelo contrário, aqueles que são cheios no Espírito vão andar em conformidade com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus. Não vão agora pecar à vontade. Isso é um absurdo. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? No capítulo 6 ele fala, De maneira nenhuma. Como viveremos no pecado, nós, os que para ele morremos? Se alcançado pela graça de Deus, vai nos levar a um constrangimento para viver uma vida para o inteiro agrado de Deus, para a glória de Deus. E Paulo nem responde. No verso 8 ele apenas diz,
a condenação destes é justa. Pensar desse modo, pensar que eu tenho a graça de Deus, então a graça vai me dar licença para viver uma vida frouxa, uma vida de pecado, uma vida de qualquer jeito, a condenação destes é justa. A nossa vida, meus irmãos, essa responsabilidade que nós temos é para viver uma vida de conformidade com o nosso Deus. Todo aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Todo aquele que não pratica, né, a palavra de Deus, ele está vivendo de maneira contrária, de maneira incompatível com o caráter do nosso grande Deus. O Senhor nos dê graça para vivermos uma vida justa, uma vida santa, andando nos caminhos do Senhor. Essa é a nossa bandeira. Nós temos recebido muitos privilégios da parte de Deus, muitas graças, o fato de ouvir a palavra, famílias cristãs, tantas bênçãos recebidas. Que o Senhor nos dê graça para vivermos uma vida de oração, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus, né? Uma vida de amor ao Senhor, aprendendo a amar cada dia a sua palavra, como aquele povo buscava o maná celestial todas as manhãs no deserto, que nós possamos buscar, ouvir a palavra de Deus, alimentar a nossa alma com a palavra de Deus e fazer morrer cada dia a nossa natureza terrena, vivendo uma vida que corresponda àquilo que o Senhor tem para nós, de maneira compatível com o caráter do nosso grande e amoroso Deus. Que o Senhor nos dê essa graça de andarmos nos seus caminhos. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia, Senhor. Reconhecemos que o Senhor tem nos dado muito, Senhor. Tem nos dado tantas graças, tem nos dado o teu Filho amado, Senhor. Ó Deus, reconhecemos que o nosso coração viciado e vil, Senhor, precisa ser cada vez mais transformado por Ti, transformado pelo Teu poder, transformado pelo Teu Evangelho. Ajuda-nos a amarmos a Tua palavra, que não possamos perder de vista o nosso alvo, o prêmio da soberana vocação que nós temos em Cristo Jesus, Teu Filho amado, Senhor. Que possamos confiar somente em Ti, andando nos Teus caminhos, fazendo aquilo que Te apraz, fazendo aquilo que é da Tua vontade, vivendo vida de oração, vida na dependência do Senhor, expressando, Senhor, dependência do Senhor diariamente, confessando os nossos pecados diante do Senhor. Que o Senhor seja sempre verdadeiro e nós nos humilhemos diante do Senhor dia após dia e que a nossa vida venha a corresponder ao caráter do nosso grande Deus, que possamos ter o mesmo sentimento que houve também no seu Filho, Pai. Ó Deus, ajuda-nos a andar nos Teus caminhos, fazermos a Tua vontade, Te obedecermos por amor, por graça, por alegria, Senhor, por causa de tudo aquilo que temos recebido do Teu Filho amado, Pai. Despede-nos da Tua bênção, da Tua paz, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso culto termina aqui. Uma boa semana para todos.